Olá! Será que 2018 vai entrar para a história da humanidade como o ano da descoberta de outros mundos habitados além da Terra? O anúncio da existência de 7 planetas semelhantes à Terra e potencialmente habitáveis despertou uma corrida entre os astrônomos de todo o mundo. A ansiedade entre os cientistas cresce ainda mais com a entrada em operação em 2018 do novo supertelescópio James Webb, que será capaz de levar o olho humano a distâncias nunca antes imaginadas. Enquanto isso, os cientistas intensificam os planos para a instalação de uma colônia humana em Marte. Já planejam até a instalação de uma atmosfera artificial semelhante à existente na Terra para proteger os futuros moradores das radiações e dos ventos solares. Essa edição do Matéria de Cap está começando, fique com a gente. Sete planetas do tamanho da Terra que podem ter água e abrigar algum tipo de vida. Não é todo dia que os cientistas podem anunciar uma descoberta como essa. Astrônomos europeus e norte-americanos localizaram 7 planetas que guardam alguma semelhança com a Terra, situados a 40 anos. Deles podem ter água na superfície, o que permitiria a existência de vida. A descoberta, anunciada na revista científica Nature, foi possível graças ao uso de telescópios situados na Terra e no espaço. Um deles é o supertelescópio construído no deserto de Atacama, no Chile, e operado pelo ESO, o Observatório Europeu do Sul, que faz parte da Agência Espacial Europeia. Os 7 planetas giram em torno da estrela TRAPPIST-1, que tem apenas 8% da massa do Sol, mas é maior do que Júpiter. Esse sistema é o que reúne o maior número de planetas de dimensões semelhantes aos da Terra, bem da área do universo até agora conhecido, que apresenta as condições mais favoráveis para a existência de alguma espécie de vida. Cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que analisaram os dados da ESO, explicam por que esse sistema é tão especial. Estrelas anãs como a TRAPPIST-1 são bem mais fracas do que o Sol, portanto os planetas que giram em torno dela precisam estar mais próximos para que exista água e calor. E é justamente o que acontece por lá. Para se ter uma ideia, vale comparar com os planetas do Sistema Solar. As órbitas dos chamados 7 irmãos são mais próximas da estrela anã do que Mercúrio e do Sol, mas as dimensões reduzidas da TRAPPIST-1 permitem que os planetas recebam uma quantidade de energia semelhante à de Vênus, Terra e Marte. O que esses planetas do sistema chamado TRAPPIST-1 têm de especial? A principal característica deles, primeiro, é que são muitos planetas, e todos planetas mais ou menos do tamanho da Terra, e vários deles na chamada zona habitável, naquela região em que água líquida na superfície seria possível. E isso é tido como pelos cientistas como condição essencial para a existência de vida. Então esse é o primeiro atrativo, mas o maior atrativo é que esses planetas estão a uma distância do nosso sistema solar e a um alinhamento que vai permitir que a gente estude a atmosfera desses mundos muito proximamente. Na verdade, já existem até algumas observações iniciais feitas com o telescópio espacial Hubble, que já está operando faz muitos anos, que permitem que a gente saiba já alguma coisa da atmosfera desses planetas, principalmente dos 2 planetas mais internos. A gente sabe, por exemplo, que eles não têm uma atmosfera como a dos gigantes gasosos. Eles são mesmo planetas rochosos, parecidos com a Terra do ponto de vista da composição. E nos próximos anos a gente deve avançar ainda mais nesse conhecimento. Então, digamos, esse sistema é a primeira porta de entrada que nós temos para saber mais sobre os planetas que existem fora do sistema solar, do que simplesmente saber a massa ou o volume que eles têm ou a órbita que eles estão. A gente vai poder realmente estudar esses ambientes e descobrir se de fato eles são propícios à vida, como nós desconfiamos que muitos planetas fora do sistema solar devam ser. Encontrar um novo planeta bem parecido com a Terra não é uma questão de se, mas uma questão de quando. Essa afirmação é de quem acompanha o assunto de perto. I'm excited to announce today that Dr. Michael Gion and his team
Na opinião do astrofísico Thomas Zurbuchen, diretor de ciência da NASA, a descoberta do sistema composto por 7 planetas em órbita da estrela TRAPPIST-1 significa uma peça importante no quebra-cabeça que desafia a ciência, representado pela existência ou não de ambientes habitáveis no universo. O cientista observa que uma resposta à pergunta "estamos sozinhos no universo ou não?" é uma prioridade, e quando se descobrem 7 planetas de uma só vez numa zona habitável, trata-se de um grande passo. Ainda segundo Zurbuchen, com tantos exoplanetas encontrados nos últimos anos, é apenas uma questão de tempo até se localizar um irmão gêmeo da Terra. Atualmente, a NASA contabiliza cerca de 3.400 planetas, situados fora do Sistema Solar, os chamados exoplanetas. Transformar o planeta Marte num lugar habitável não é simples, mas não chega a ser impossível. O primeiro passo seria criar lá um recurso do qual a Terra já dispõe, um campo magnético. Cientistas da NASA explicam que, a exemplo do campo magnético que protege a Terra, Marte também teria de contar com um escudo protetor contra o impacto da radiação e dos ventos solares. Pesquisadores da Divisão de Ciência Planetária da NASA, PSD, na sigla em inglês, acreditam que é possível gerar um campo semelhante ao redor do planeta vermelho. Pelo fato de não contar com essa proteção, Marte fica exposto a extremos, podendo variar de 20 graus Celsius durante o dia a 80 graus negativos à noite. No passado, Marte já foi bem diferente do que é hoje. Estudos recentes dizem que o planeta já teve um campo magnético, que desapareceu há cerca de 4 bilhões e 200 milhões de anos. Na sequência, os oceanos e rios que existiam lá também desapareceram, deixando suas marcas no solo. As missões MAVEN da NASA e Mars Express da Agência Espacial Europeia vêm aprofundando os estudos sobre o planeta e têm feito importantes descobertas. O cientista Jim Green, da Divisão de Ciência Planetária da NASA, acredita que é possível instalar um poderoso campo magnético por meio de satélites, que dariam uma cobertura artificial bastante eficiente, além de garantir um aumento nas temperaturas em torno de 4 graus. Essa mudança levaria ao derretimento do dióxido de carbono no polo norte do planeta, criando um efeito estufa que permitiria a criação de condições compatíveis com a presença de água em estado líquido. Os cientistas da NASA trabalham com a previsão de instalação de uma colônia humana em Marte por volta de 2030. A viagem a Marte é um objetivo concreto das agências espaciais. Elas estão trabalhando nessa direção. As tecnologias, em princípio, existem. O problema é o custo, né? Quer dizer, o custo que exige para você empreender uma missão dessas. Como as agências estão trabalhando isso no momento? É assim, tentando avançar passo a passo. Por isso esse plano distante que, vamos combinar, o Trump assinou agora, mas que já era declarado pelo Obama, né? A meta da década de 2030 como a década que vamos a Marte, ela já estava sendo anunciada antes, e essa assinatura do Trump foi mais de continuidade do que já estava sendo feito. Agora, é muito evidente que antes de ir a Marte, nós vamos voltar à Lua. Inclusive, as agências espaciais estão desenvolvendo agora um projeto para o que seria o projeto substituto da Estação Espacial Internacional, que tem o seu funcionamento previsto até 2024 no momento, talvez estendam ainda mais um pouco, talvez até 2028, mas é fato que as agências espaciais em cooperação internacional vão precisar de um outro grande projeto depois desse. E o que está sendo discutido é exatamente construir uma estação um pouco menor que essa que nós temos em órbita da Terra, mas na órbita da Lua. E usar, de repente, essa nova estação como uma plataforma para você fazer a viagem a Marte. É muito mais desafiador você ir a Marte do que ir à Lua, porque Marte está muito mais longe. Então você precisa de uma nave muito maior, você precisa de mais espaço para os astronautas viverem nos meses que vai levar até chegar lá. E depois você tem que esperar os planetas se alinharem no Sistema Solar para fazer a volta. Então, uma missão de ida e volta levaria mais de 2 anos. Com esse tempo de viagem, você não pode pôr os caras numa cápsula que eles não vão aguentar. E não tem nem como pôr a comida e o ar que eles vão precisar numa cápsula desse tamanho. Então você precisa de uma espaçonave maior. Quando você precisa de uma espaçonave maior, a energia que você precisa para mandar até lá também cresce. Então tudo isso, o aumento de escala
torna uma viagem a Marte muito mais complexa do que uma viagem à Lua, que você põe os caras na cápsula, em 3 dias e meio eles chegam lá, mais 3 dias e meio para voltar, tranquilo. Então, esses desafios vão exigir que a gente construa espaçonaves maiores. E isso só vai se tornar economicamente viável se o custo de acesso ao espaço cair. Como está caindo. A gente vê aí projetos de empresas americanas em que o foguete sobe, leva o satélite ao espaço, pousa de novo para ser reutilizado. Esse é um primeiro passo muito importante para esse barateamento que vai permitir a viagem a Marte. Mas eu tenho convicção de que se houver vontade política, se houver, como já estavam dizendo antes na NASA, firmeza de propósito, né, que não chegue cada presidente e troque o objetivo e aí nada se realiza, se houver essa firmeza de propósito, a humanidade pode muito bem chegar a Marte na década de 2030. Uma viagem até Marte levaria pelo menos 9 meses. Mas como seria a jornada de ida e volta até o planeta vermelho? Cientistas do Imperial College de Londres já estão planejando como será a viagem de uma missão tripulada a Marte. Como colocar o homem em Marte? Cientistas traçam estratégias que podem finalmente levar um astronauta a outro planeta do Sistema Solar. O cientista Simon Foster explica que o primeiro passo para a missão é o desenho do foguete, que deverá transportar tudo que vai ser preciso para a sobrevivência da equipe. O professor Tom Pike diz que o lançamento será feito com um foguete comum, porém no topo dele haverá configurações específicas que permitirão a viagem a partir da Terra, com destino exato à órbita de Marte. Durante o trajeto, uma parte do foguete deve se separar do restante. Assim, 2 naves seguirão um curso paralelo, uma tripulada e outra não. Simon lembra que será preciso torcer para que não haja tempestades de asteroides durante a travessia, fenômeno impossível de prever. Ao chegar próximo a Marte, as 2 partes do foguete voltarão a se unir. Os astronautas seguirão para a ponta da nave e serão ejetados diretamente para a atmosfera do planeta. Para isso é necessário uma extremidade cônica no foguete, resistente ao calor. Os paraquedas então poderão ser acionados. A ponta se soltará da nave e um trem de pouso entrará em ação à medida que o veículo de reentrada desce até a superfície. Após alguns meses de pesquisas em solo marciano, uma cápsula que terá ficado na área de pouso será ejetada de volta para a Terra. Se você sonha em ir à Lua, prepare-se. Pela primeira vez na história, uma empresa dos Estados Unidos vai enviar uma missão que levará turistas até lá. O projeto contou com o apoio da NASA através do seu programa de tripulação comercial. A espaçonave Dragon 2 foi financiada com verbas do governo norte-americano e da Agência Espacial daquele país, com o objetivo de estimular a construção de veículos tripulados. No final deste ano será realizado um voo de teste não tripulado e os passageiros passarão por exames físicos e psicológicos. A espaçonave dará uma volta ao redor da Lua, mas não deve pousar por lá. Os Estados Unidos não enviam astronautas à Lua desde 1972. A SpaceX acredita que a viagem dá início a uma nova etapa de exploração do satélite. Em instantes, manobra no espaço evita a colisão de nave com Lua de Marte. E mais, cientistas apostam. Dentro de pouco tempo, milhares de pessoas estarão morando no espaço. A gente volta já. Com uma manobra bem sucedida, a NASA conseguiu evitar a colisão entre uma espaçonave e a Phobos, uma das luas marcianas. A sonda, denominada MAVEN, estuda a atmosfera superior de Marte e está no planeta há 2 anos. O alerta surgiu quando a NASA percebeu que a espaçonave MAVEN e a lua Phobos chegariam no mesmo ponto do espaço com apenas 7 segundos de diferença uma da outra. Uma vez que a Phobos tem 30 quilômetros de largura, na certa haveria colisão. Com o perigo iminente, 6 dias antes da possível colisão, os controladores programaram uma queima do combustível da espaçonave, o que aumentou sua velocidade em 40 centímetros por segundo. Com um acúmulo de quase 1 quilômetro de distância por dia, na suposta data da colisão, a sonda MAVEN felizmente estava a uma boa distância da Lua marciana.
A colisão foi prevista por controladores da missão no laboratório de propulsão a jato da NASA em Pasadena, na Califórnia. Poucas naves investigaram por tanto tempo os anéis de Saturno e de maneira tão ampla como a missão Cassini, operação conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, a ESA. Agora que está se aproximando do final da missão, os cientistas fazem um balanço do que essa nave conseguiu. Lançada em 1997, a nave Cassini entrou em órbita de Saturno em 2004. Desde então, fez inúmeros sobrevoos entre os anéis e luas, ampliando de forma considerável o conhecimento científico sobre o planeta e seus satélites. Entre os corpos celestes que mais despertaram o interesse dos cientistas, inclui-se a lua de Saturno, Enceladus. Para se ter uma ideia, inicialmente estavam previstos 3 sobrevoos nessa lua, mas esse número passou para 20 após as primeiras investigações. Enceladus abriga um oceano de água salgada abaixo da sua crosta de gelo, além de fontes hidrotérmicas que chegam à superfície por meio de geysers. Para os astrônomos, essa lua reúne as condições necessárias à existência de algum tipo de vida. Estudo publicado pela revista Nature Astronomy, com base em dados colhidos por essa missão, indicam que o polo sul de Enceladus é mais quente do que se imaginava e esse calor existe logo abaixo da superfície. Nos próximos meses, a nave Cassini continuará investigando Saturno e suas luas, antes do mergulho final na superfície do planeta, previsto para setembro deste ano. Os cientistas, aí uma das coisas que eles fizeram com a Cassini, que eles não tinham como prever a hora que eles chegaram lá, mas a vantagem de você ter uma missão de longa duração é isso, é que você pode fazer descobertas e aí reorientar a sua espaçonave para fazer novas descobertas. Uma das coisas que eles fizeram com a Cassini foi atravessar uma dessas plumas de água que estavam sendo ejetadas de Encélado. E ao atravessar essa pluma, eles puderam detectar compostos orgânicos e certas condições da pluma que indicam que há atividade geotérmica embaixo do oceano. Quer dizer, você tem o oceano e você tem rocha, e com atividade geotérmica. Na Terra, acredita-se que foi aí que surgiu a vida. Então, toda a perspectiva é de que em Encélado possa realmente ter vida. Se a gente entendeu alguma coisa de como a vida surgiu na Terra, isso vale para Encélado também. Numa rara demonstração de colaboração científica, russos e americanos assinaram um acordo para ampliar as pesquisas sobre o planeta Vênus. Por se tratar de nosso vizinho mais próximo no sistema solar, além de guardar algumas semelhanças com a Terra, Vênus sempre despertou enorme interesse dos cientistas. Dependendo da órbita deles, a distância entre a Terra e Vênus varia entre 41 milhões de quilômetros, a mais próxima, e 260 milhões. Para se ter uma ideia, a distância entre a Terra e Marte é de 56 milhões de quilômetros, a mais próxima, e a mais distante, 360 milhões. Agora, um acordo entre a NASA e a Academia de Ciências da Rússia prevê a intensificação dos estudos sobre Vênus para investigar, entre outros pontos, a existência de um efeito estufa permanente e as temperaturas de até 400 graus Celsius. Cientistas russos vão colaborar com o projeto da nave Venera D, ainda sem previsão de lançamento. De acordo com os planos, essa nave vai sobrevoar Vênus durante 3 anos e, ao contrário das missões anteriores, como a Mariner 2 e a Magalhães, vai lançar uma sonda capaz de pousar no planeta e resistir durante 4 meses às altas temperaturas locais. Antes de ser incinerada, a sonda deve enviar uma grande quantidade de dados sobre a superfície e as condições ambientais. Por se tratar do planeta que oferece a mais bela visão quando observado da Terra, Vênus ganhou o nome da deusa romana da beleza, o equivalente à deusa grega Afrodite. Se as coisas aqui na Terra não andam muito bem, ainda mais com certas figuras como Donald Trump ameaçando tornar a vida impossível por aqui, que tal mudar para o espaço extraterrestre? Bem, pode não se tratar de um projeto para hoje, mas tem gente acreditando que não vai demorar muito.
Em apenas 20 anos, milhares de pessoas estarão vivendo em colônias instaladas em órbita da Terra. Pelo menos essa é a previsão de especialistas da Sociedade Interplanetária Britânica, BIS, na sigla em inglês. Para Jerry Stone, diretor da sociedade e autor do livro One Small Step, essa ideia é totalmente viável. Basta imaginar a Estação Espacial Internacional, que atualmente abriga 6 astronautas que se revezam para ocupar o módulo em órbita terrestre. Segundo Stone, bastaria ampliar o espaço atual, que é do tamanho aproximado de um ônibus, para cerca de 40 quilômetros quadrados. A cidade espacial poderia ser montada aos poucos, com novos módulos sendo acrescentados como se fossem peças de um quebra-cabeças. O projeto também prevê a produção de alimentos em estufas, a captação de energia solar e a instalação de centros de lazer. Stone acredita que a tecnologia para tudo isso já existe, só falta pôr mãos à obra. Íamos esquecendo, e encontrar alguns milhares de voluntários dispostos a trocar a vida na Terra por uma aventura no espaço. Se alguém aí se interessa, é bom começar a frequentar o site da British Interplanetary Society. Os astronautas que passam meses na estação espacial, eles voltam com uma espécie de osteoporose precoce, em que a densidade óssea diminui muito por causa da ausência da sensação de peso. Então esse é um problema incontornável. O único jeito de você resolver isso para que você possa morar em definitivo no espaço seria gerar gravidade artificial. Isso é impossível? Bom, não é impossível. A gente viu no filme 2001, Odisseia no Espaço, como isso pode ser feito. Se você fizer uma estação giratória, a força centrífuga vai servir como gravidade. É como se você estivesse girando uma pedra, a pedra está sempre querendo escapar pela tangente quando você está girando. Se você solta, ela escapa. Então, quer dizer, se você colocar a estação para girar, os astronautas dentro vão sempre querer sair pela tangente e isso vai ser o equivalente da força da gravidade. É possível fazer isso, só que é muito complexo. Você construir uma estrutura que aguente a todo o estresse de estar o tempo todo girando e tal. Não é nem um problema de energia. Você põe para girar, ela vai girar para sempre, lei da inércia. Mas a estrutura da estação sofre muito e você tem que fazer uma coisa grande o suficiente, porque se for muito pequenininha vai ficar todo mundo muito tonto, na verdade, de girar o tempo inteiro. Então ela tem que ser grande e isso é muito caro no momento. De novo, passa pela questão de baratear o acesso ao espaço. Se a gente baratear o acesso ao espaço e ficar mais barato colocar coisas em órbita, aí sim, aí nós podemos construir uma estação com 100 lançamentos e ela pode ter um tamanho que permita esse tipo de coisa e eventualmente viabilize a colonização do espaço mesmo, né? E não de corpos celestes no espaço. Daqui a pouco, você faz ideia do que estava acontecendo no planeta há cerca de 700 milhões de anos? E mais, lá do alto, milhares de satélites registram tudo o que se passa aqui na Terra, de navios em trânsito a plantações e colheitas. Não sai daí. O que estaria acontecendo aqui pela Terra há cerca de 717 milhões de anos? Vulcões que emitiam lava e calor transformaram o planeta numa bola de gelo. Parece confuso, não é mesmo? Mas já vamos explicar. Tudo começou com uma série de erupções vulcânicas na região que hoje conhecemos como Alasca e Groenlândia. Foram inúmeros vulcões que entraram em atividade ao mesmo tempo. Logo, o planeta ficou encoberto por uma extensa camada de cinzas e gases que bloquearam os raios solares. Resultado, a Terra esfriou rapidamente e logo se transformou numa bola de gelo de polo a polo. O estudo realizado pelos pesquisadores da Escola John Loeb de Ciências Naturais da Universidade de Harvard foi liderado pelo professor Francis McDonald. De acordo com as pesquisas, vulcões hoje inativos e escondidos sob o gelo do Ártico e da Groenlândia, na época se espalhavam por quase 4.000 quilômetros no hemisfério norte, reunindo um poder de destruição hoje desconhecido no planeta. Quantos navios estão atravessando neste momento o Golfo Pérsico, transportando petróleo? E o Canal do Panamá? Qual é a localização dos principais depósitos de combustíveis das grandes potências? Lá do alto, milhares de satélites estão registrando tudo isso e muito mais.
Áreas cultivadas nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, estado do solo e previsão de colheitas, pastagens e produção na agropecuária, exploração de madeira e mineração. Tudo que tem algum valor está sendo fotografado ou filmado pelos milhares de satélites em órbita do planeta. Alguns têm apenas o tamanho de uma caixa de sapatos, outros, incluindo a extensão das antenas, chegam a ter o tamanho de um ônibus. Já faz algum tempo que empresas especializadas vendem esses dados para investidores e companhias interessadas no desempenho de cada setor. Agora, uma startup de tecnologia, a Descartes Lab, vai além e oferece um tipo de busca exclusiva via satélite. Por exemplo, de containers, e o satélite localiza de forma instantânea todas as demais embarcações semelhantes em trânsito nos oceanos. O mesmo vale para plantações, exploração de recursos minerais, usinas eólicas ou instalações de energia solar. É só pedir que o satélite vai buscar. Cientistas da Universidade de Harvard acreditam que sinais de rádio captados por telescópios terrestres podem ter sido enviados pela energia. O estudo publicado pela revista Astrophysical Journal indica que as ondas captadas teriam origem na energia estelar utilizada como combustível para alguma nave intergaláctica. Os pesquisadores não conseguiram determinar de onde vêm as emissões, mas assinalam que elas não parecem ter origem na Terra. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.